Olá, como vocês estão? Espero que estejam bem. O meu nome é Rafael e hoje a gente vai dar continuidade aí nas nossas aulas no assunto de termoquímica. Na última aula nós vimos algumas noções de entalpia e hoje a gente vai dar uma olhadinha na lei de Hess e na energia de ligação, beleza? Pessoal, o que é a lei de Hess? Eu gosto de pensar na lei de Hess como uma lei dos caminhos alternativos, ok? Então nós vimos na última aula que quando a gente tem uma reação que é completa e controlável, nós conseguimos medir ali a diferença da entalpia, claro, pelo ponto de referência das entalpias padrão, por meio de um calorímetro. Então a gente coloca ali as substâncias para reagir, considera que essas substâncias têm entalpia padrão zero, né? Tem que ser as substâncias que se encaixem na entalpia padrão zero, e ali com o calorímetro, nessas reações controláveis, a gente consegue determinar a variação da entalpia. Mas, para casos que a gente não consegue fazer isso, seja porque a gente não consegue controlar a reação de forma simples, né, de forma bem controlada, ou então uma reação que não seja possível fazer o uso do calorímetro, nós utilizamos de um outro caminho, certo? Uma outra forma de chegar onde eu quero chegar. Então, olha só, uma metáfora que eu gosto de fazer, que eu vi alguns professores utilizando e achei bem interessante, é essa aqui. Imagine então que você tem que viajar da cidade A para a cidade B, ok? Vou pegar aqui um canetão. Então, olha só. Você tem que viajar da cidade A, aqui, para a cidade B. Você pode pagar uma passagem de R$ 100 para ir direto da cidade A ou para a cidade B, ou você pode fazer um desvio, né, pegar um outro ônibus para passar em uma cidade C e depois da cidade C ir para a cidade B. Veja que para ir direto, né, da cidade A para a cidade B, eu pago uma passagem de R$ 100, beleza? Se eu for no desvio, eu preciso pagar a mesma quantia de R$ 100, beleza? Então, na ida da cidade A para a cidade C, eu pago 40. Para ir para a cidade C, da cidade C para a cidade B, eu vou ter que pagar um total de R$ 60. Então, veja que o total de dinheiro que eu gastei foi o mesmo. A minha viagem custou R$ 100, beleza? Na lei de Hess para reações, o princípio é o mesmo. Eu tenho a quantidade de energia, a variação de entalpia em uma reação direta, certo? E eu tenho um caminho de reações para chegar onde eu quero chegar, no produto que eu quero chegar, que também vai ter a mesma variação de entalpia, se você somar todas essas etapas, todas essas equações, beleza? O princípio é esse, a variação de entalpia vai ser igual, ok? Então olha só, como eu escrevi aqui, assim a variação de entalpia da reação direta será igual ao somatório das variações de entalpia das etapas do caminho alternativo, assim como nesse exemplo que eu dei do ônibus, ok? Você paga R$ 100 para ir direto, mas também paga R$ 100 se pegar o desvio, ok? Lembrando que esse desvio existe na minha reação porque eu não consigo controlar a reação direta. Então eu faço um outro caminho com outras etapas, outras reações que cheguem no mesmo objetivo, no mesmo produto. Beleza? Olha só, então achei melhor a gente fazer um exercício para mostrar como que funciona a lei de Hess na prática. Pessoal, normalmente o exercício vai te dar a equação direta, como se fosse a viagem do ônibus direto da cidade A para a cidade B, beleza? E ele vai te dar um caminho alternativo para você trabalhar aqui embaixo. Opa, tranquilo. Então olha só, lembra da lei que eu disse, né? Que a minha equação direta vai ter um ΔH, uma variação de entalpia, igual à variação de entalpia do caminho alternativo, né? Vou chamar de ΔH2 aqui. Resumindo tudo, se eu somar todas essas equações aqui de baixo nas proporções corretas em que elas ocorrem, eu consigo chegar no valor da entalpia, da variação de entalpia da equação direta. Inclusive, somando essas equações do desvio, eu chego na equação direta. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora, o que vocês vão fazer no exercício.
Quando eu pego essas equações do desvio, tem três coisas que eu posso fazer para chegar na equação direta. Eu posso manter a equação do jeito que ela está, eu posso multiplicar ela por algum valor, ou eu posso inverter ela. Ou seja, inverter, colocar os reagentes no lugar dos produtos e os produtos no lugar dos reagentes. Beleza? Então, olha esse primeiro exemplo aqui. A equação 1, né? O carbono grafite mais o oxigênio, né? A combustão do carbono grafite formando CO2. O que eu vou fazer? Eu vou comparar essa equação 1 com a minha equação direta. Veja que na minha equação direta eu utilizo dois carbonos grafite primeiro, mais importante. Nas duas equações o carbono grafite está do lado esquerdo da minha equação. Beleza? Ótimo, não vou precisar inverter a minha equação, elas estão do lado certo, nos dois casos, na direta e na equação de desvio. Então, olha só, aqui na minha equação direta eu utilizo dois carbonos grafites, só que na minha equação 1 eu utilizo um só, então eu vou precisar multiplicar essa equação aqui por 2. Então, vou reescrever ela multiplicando tudo por 2. 2 carbono grafite mais 2 gás oxigênio, formando 2 gás carbônico. Beleza? Quando eu faço isso, a minha entalpia aqui dessa reação específica também tem que ser multiplicada por 2. Então, a minha entalpia ΔH vai ser igual a menos, deixa eu fazer esse valor aqui, só um segundo, vai ser igual a menos 394 vezes 2, vai ser menos 788 kJ. Beleza? Essa aqui é a minha entalpia da primeira reação. Terminei de mexer com ela. Vamos comparar agora a equação 2 com a equação direta. Olha só, o que eu tenho em comum nas duas? O hidrogênio H2, tá vendo? Eles estão do mesmo lado, então não vou precisar inverter a minha equação 2. Porém, na minha equação direta eu utilizo 3H2 e na minha equação 2 eu não utilizo apenas 1, utilizo apenas 1. Então eu vou precisar multiplicar essa equação por 3, para que eu iguale o número de hidrogênios. Ok? Então façamos isso. 3H2 mais, eu tenho meio multiplicado por 3, vou ter então 3 sobre 2. Né? 3 multiplicado por meio, 3 sobre 2. O2. Formando H2O, né? 3H2O. Novamente, a minha entalpia, como eu multipliquei a minha equação inteira por 3, eu vou precisar multiplicar essa entalpia por 3. Fazendo rapidinho, 286 vezes 3, 858. Só que é negativo, lembrem? 858 kJ. Beleza. Olha só agora. Vamos comparar agora a equação 3 com a equação direta. Ó, já encontrei um problema. Na minha equação 3, o etanol está do lado esquerdo. E na equação direta, está do lado direito. Então, eu vou precisar inverter a minha equação 3. Beleza? Vamos olhar se os números estão certinhos. Aqui na equação 3, eu utilizo um etanol. Na equação direta, é um etanol também. Não preciso multiplicar por nada. Beleza? Então, a única coisa que a gente vai precisar fazer é inverter essa equação. Então, vamos invertê-la. Como que eu faço isso? O que é reagente vira produto, o que é produto vira reagente. Então, 2CO2 mais 3H2O, formando 3O2 mais C2H8O. Beleza? Então, olha só. Quase me esqueci da entalpia, a variação de entalpia. Pessoal, como eu inverti o sentido da minha equação, se nesse sentido ela libera energia, tá vendo? Menos 1368, no sentido oposto ela vai absorver essa energia. Faz sentido? Então, ao invés de ser menos 1368, ela vai ser igual a 1368 positivo, porque ela está no outro sentido. Ok? Se em um sentido ela libera energia, no outro sentido ela absorve. Quilojoules. Não vamos esquecer da unidade, que é muito importante. Só agora que eu reescrevi todas essas equações aqui, o que eu vou fazer é somá-las. Lembra? Quando você estava na passagem de ônibus, você somou o valor das passagens, né, do desvio para a cidade C e depois da cidade C para a cidade A. Você somou os valores e tem que dar o mesmo do valor da viagem direta, beleza? Então vamos somar essas equações. Como que eu faço essa somatória? Tudo que eu tiver do lado esquerdo em uma equação, se eu tiver do lado direito de qualquer outra equação, eu posso cortar. Então, por exemplo,
Nessa primeira equação 1 aqui, eu tenho 2CO2. Eu vou até trocar a cor da minha caneta aqui para ajudar vocês. Espera aí. Vou pegar essa caneta aqui. Vou trocar para vermelho. Vermelho, ok. Então, olha só. Desse lado eu tenho 2CO2. Nessa é a primeira equação. Aqui na minha terceira equação eu também tenho 2CO2. Só que em uma das minhas equações, o 2CO2 está do lado direito e na outra está do lado esquerdo. Então eu posso cortar esses dois valores aqui. Beleza? Vamos lá. Na minha segunda equação eu tenho 3H2O desse lado. E na minha terceira equação eu também tenho 3H2O. Posso cortar essas duas aqui. Beleza? Os oxigênios, como eu tenho muitos oxigênios aqui, eu prefiro trabalhar de outra forma. Mas dá para fazer nessa lógica também. Eu vou mostrar o jeito que eu resolvo, porque eu acho mais simples de explicar. Mas vocês podem seguir a mesma lógica aqui, só que vocês não vão cortar, obviamente, esses números. Você pode somar esses dois, no caso o 2 com o 3 sobre 2, e tirar 3 aqui que está desse lado, ok? Eu gosto de fazer de um jeito mais lento, de um jeito mais tranquilo. Então vamos mostrar como é que se faz isso, né? Vamos reescrever o que sobrou de cada um dos lados da minha equação. Então lá na equação 1 me sobrou 2 carbono grafite. Opa, desculpa. Me sobrou 2 carbono grafite. Mais 2 gases oxigênio. Na minha equação 2 do lado esquerdo sobrou 3H2, né? 3 gases de hidrogênio. Mais 3 sobre 2 O2. E acabou tudo do meu lado esquerdo das minhas equações. Então vamos pro lado direito. Lado direito, o que sobrou? Somente o 3O2, aqui desse lado. E o meu etanol, C2H8O. Beleza, agora o que eu preciso fazer é lidar com esses oxigênios aqui. Então, esse cara aqui e esse cara aqui. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os hidrogênios do lado esquerdo e vou tirar o do lado direito. Assim como eu estava fazendo aqui, na somatória. Beleza? Então, do lado esquerdo, eu tenho 2 mais 3 sobre 2. Se a gente considerar que o 2 é igual a 4 sobre 2, né? Que é 4 dividido por 2 dá 2. Mais 3 sobre 2 ficou fácil, né? Do lado esquerdo, então, eu tenho 7 sobre 2. Beleza? Esse é o meu conteúdo de oxigênio do lado esquerdo. Do lado direito, eu tenho 3 oxigênios, 3O2. Esse aqui eu posso reescrever para ficar mais fácil na hora de eu tirar de 7 sobre 2 por 6 dividido por 2, não concordam? Porque 6 dividido por 2 dá 3. Então, se eu comparar o que eu tenho do lado esquerdo, tirar, né, no caso, do que eu tenho do lado esquerdo, o que eu tenho do lado direito, eu vou ter então 7 sobre 2 menos 6 sobre 2. Eu chego então que eu tenho 1 sobre 2 oxigênio. Então eu vou reescrever de novo essa equação com calma e respirando bastante, porque esse tipo de exercício, o oxigênio, ele é chato. Beleza? Mas é tranquilo. Olha só, vamos reescrever aqui então. Eu tenho 2 carbono grafite, mais a quantidade de oxigênio que eu calculei, né? Tirando o oxigênio do lado direito do valor que eu tenho do lado esquerdo. Então eu tenho 1 sobre 2, né? Que a gente calculou aqui no lado, no cantinho. 1 sobre 2 O2, mais 3H2. E acabou o meu lado esquerdo, formando o etanol, né? C2H8O. Olha só, se a gente comparar a equação que a gente acabou de escrever com a equação direta, a gente vai ver que é a mesma coisa. A gente reescreveu a equação direta fazendo essa somatória. Então sim, as nossas equações que a gente escreveu aqui em cima estão corretas. Isso significa que se eu somar esses valores de entalpia que eu descobri, eu vou descobrir a entalpia da equação direta. Então deixa eu dar uma limpada nessa lousa para a gente conseguir fazer essa somatória, né? Então tudo que eu preciso fazer é somar todas essas entalpias para descobrir quanto que eu tenho no total, a entalpia total da reação direta. Então olha só, vamos somar. Eu vou fazer na calculadora, mas vocês façam na mão. Eu não sei nem porque eu limpei a lousa nesse caso, né? Mas então nós teríamos, né? Eu vou escrever aqui já que eu limpei a lousa. 1368 mais menos 788 mais menos 858, beleza? Isso aqui vai ser igual à minha entalpia do processo direto, beleza? Então vamos fazer a somatória rapidinho aqui. 788, ó, 1368 menos 788 menos 858. Chegamos então no valor da entalpia de ΔH
né, é igual a menos 278 quilojoules. Beleza? Menos 268 quilojoules. Esse é o valor da entalpia que a gente alcançou. Se a gente for olhar nas nossas alternativas, a gente vai cair aqui, ó, na alternativa A. Menos 278. Essa aqui é a alternativa correta. Beleza? Pessoal, é tranquilo, respira com calma, dá para fazer. Lembra de analisar cada uma das reações do desvio, compara elas com a reação principal, com a reação direta e faz essas adaptações que a gente fez juntos aqui. Você pode multiplicar, inverter ou manter ela da forma que ela já está, beleza? Depois soma todas elas, cancelando o que está do lado esquerdo com o do lado direito. Se você chegar na mesma equação aqui, se você conseguir chegar na equação direta, você pode somar todas as entalpias que você calculou, ok? Agora, pessoal, na edição eu percebi que esse vídeo está ficando muito longo, muito maçante, e eu ia introduzir uma nova parte aí, que é a da energia de ligação. Eu decidi separar isso em 2 vídeos, porque eu acho que para vocês fica um pouquinho menos cansativo, mais tranquilo de assistir, beleza? Então, para esse vídeo é isso aí. Obrigado pela atenção. Se você não for acompanhar o meu próximo vídeo, eu espero que você tenha uma boa Olimpíada. Faça com calma, respire, vai dar tudo certo, ok? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.